Pronto, quando ele tiver verdade. Pronto. Me sentindo William Bonner aqui agora. Pronto. Só uma imagenzinha que eu vou compartilhar aí. Prontinho? Alô? Pronto. Embaixo, em cima. Tá ótimo aqui? Então vou ficar aqui, que eu ia descer cada altura do rapaz, né? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. E que essa mesma paz seja uma constante em nossas vidas, tá? Falar sobre o tema de hoje, tema muito oportuno, principalmente no meio social onde nós vivemos, tá? E hoje é uma conversa, é um bate-papo, tá? Porque não estou no meu local de fala, tá? Mas precisa ser conversado, precisa ser explicado, precisa ser, sim, debatido dentro da casa espírita, tá bom? E dessa forma, nós não vamos aqui julgar se é certo ou se é errado, nós não vamos aqui pontuar, é dessa ou dessa forma que deve ser feito, não. Nós estamos aqui hoje para abrir a nossa mente. Abrir a nossa mente, isso significa deixar para trás tudo que foi cristalizado nela, né? Tudo que foi construído em torno, principalmente desse tema, que é um tabu até hoje. Veja, nós estamos no século XXI e ainda é um tabu falar sobre sexo, falar sobre sexualidade, né? Até pouco tempo atrás a gente não podia falar de sexo na frente das pessoas comumente, e até mesmo aqui, ó, na casa espírita, tinha-se esse tabu. E aí a gente vai remontar isso lá atrás, trazendo o quanto esta comunidade LGBTQIAP+, sofreu. E sofre até hoje. Hoje eles estão muito mais fortes, hoje eles estão muito mais presentes na sociedade e por mais que as pessoas entendam que eles querem domínio, que eles querem mudar a cara da sociedade, não. Eles só querem respeito. Quem é que não quer respeito? Quem é que não quer ser respeitado? Não é verdade? E aí a orientação sexual da pessoa é motivo para que ela ande na rua preocupada. É motivo para que ela ande na rua apreensiva. E todos os seus parentes, da mesma forma, apreensivos. Porque quem tem um homossexual na sua família sabe o que eu estou falando. O quão apreensivo é. O quão você fica preocupado quando ele sai, quando ele vai para a rua. Vou para a balada, vou para tal festa, porque sim, eles se divertem também, né? E aí, o pai, a mãe, os irmãos ficam preocupados, porque a violência em torno desta comunidade é muito grande. E são aqueles que se dizem normais. Eu conheço normal como o botão de máquina de lavar, né? Lavagem normal, lavagem rápida. Eu conheço esse botão, porque o espírito que se diz normal não era para estar mais encarnado aqui, né? Porque a gente tem tanta coisa para corrigir, porque não dá para dizer que é normal. Então, no livro Vida e Sexo, Psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, ele vem trazer inúmeras elucidações em torno desta palavrinha, sexo. E justamente neste tema, ao qual nós vamos conversar hoje, trabalhar hoje ele vem falar sobre a homossexualidade,
que aí a gente precisa voltar lá na época que ele foi lançado. Na época que ele foi lançado, ele falou sobre, ao invés dele dizer, obrigado, meu irmão. Ao invés dele dizer homossexualidade, ele falou homossexualismo, tá? Que é um termo que caiu em desuso. Deixa eu só ver a data aqui dele. Essa edição é de 2013, já é uma edição nova, mas ele é de 70, né? A primeira edição dele, 1970. 1970, a primeira edição dele. Então, lá em 1970, estava escrito, ao invés de homossexualidade, estava homossexualismo. E esse ismo denota doença. E não é uma doença. Né? Por que não é uma doença? Porque doença tem tratamento. Doença tem cura. A gente trata a doença. Você está gripado, você toma um remédio. Você está doente por qualquer outra forma, uma inflamação no seu corpo, você vai tomar uma medicação que vai tratar aquilo. E qual é o remédio para a homossexualidade? Não tem. Não tem. Aí você vê como a gente vai desconstruindo determinados conceitos ao ponto da gente entender com profundidade aquilo. Que muitas das vezes, não, quero conversar sobre isso e tal. É daí que nasce o preconceito. O não conhecer, o não se interar. Por isso, no início, eu falei sobre a importância de falar sobre isso dentro da casa espírita. Sobre sexo, sobre homossexualidade, sobre diversos temas e assuntos que a gente muitas das vezes se abstém de falar, se abstém de conversar, né? Tem outros temas também muito polêmicos, racismo. A doutrina espírita é chamada de uma doutrina racista e elitista. Precisamos desconstruir isso, não é verdade? Porque Kardec talvez até fosse racista, devido à época a qual ele estava encarnado, também o conceito geral daquela época. Lógico que também ele fugia muito daquilo ali, a percepção dele e o olhar dele era muito de fora da sociedade ao qual ele vivia, né? Então precisa se entender o porquê que nenhum dos 5 livros, nenhuma das revistas espíritas tem termos racistas. Só em obras póstumas. Mas ele escreveu, mas não foi ele que publicou. Ele escreveu inúmeras outras coisas e não publicou, não achou interessante publicar. Por quê? Crivo da razão. Análise de tudo. Ele pode ter escrevido e analisado, não, isso aqui não é coerente. Não está correto. Né? Haja vista que ele pergunta aos espíritos sobre a criação e formação deles. Como é que os espíritos respondem? Simples e ignorantes. Ponto. Todos. Simples e ignorantes. Como é que o negro ia ser diferente? O espírito que anima o negro é diferente? Por quê? Né? Então precisa se falar dessas coisas na casa espírita. Voltando para a homossexualidade, aonde ele traz também um termo, né? Tá marcado aqui? Tá, aqui, ó. Homossexualidade. E aí ele fala, homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade. Isso aqui precisa-se ser corrigido. Essa daqui é de 2023, né, que eu vi aqui? 2013. Bom, aqui já era para estar até corrigido. Transsexualidade, ela não é a mesma coisa de homossexualidade, né? É um termo diferente, a gente precisa também desconstruir esse termo na nossa cabeça. Tá? Então, entender sobre faz com que a gente não tenha preconceito. Transsexualidade nada mais é do que aquela pessoa, vamos dar um exemplo aqui com esse corpão aqui.
Lázaro é um homem, mas na sua mente, a sua mente não corresponde o que ele pensa, o que ele é, o que ele se enxerga, né? Não corresponde com o corpo dele. Na mente dele, ele se vê, ele se enxerga como uma mulher. Isso é transexualidade. Tá? É o que a gente vê e muito por aí, e às vezes causa confusão. Causa confusão até para quem é do meio, né, da sigla, que dentro dessa sigla eles são representados, são apresentados à sociedade, coisa que a sociedade muitas das vezes os exclui. Né? E até hoje é dessa forma. E o que é que a doutrina espírita nos traz de ensinamento sobre a homossexualidade? Kardec, na pergunta de número 200, pergunta aos espíritos se o espírito tem sexo. E aí eles respondem: não como conheceis. E aí ele descreve, né, que é mais da união dos sentimentos e tal, vai discorrendo ali. Mas não como conhecemos. Nós conhecemos o sexo, o gênero, né, a binariedade, que é homem e mulher. E até determinados tempos atrás, antes da psicologia ou psiquiatria, e se aprofundar nessas questões também, tinha-se que o sexo era único e exclusivamente para a reprodução. Retirava do homem a inteligência, que na verdade o sexo, para a raça humana, também é para a reprodução, mas para a demonstração de afeto entre os que estão praticando o sexo. Demonstração de afeto, demonstração de carinho e de amor. Lógico que vão ter as transviações, os desvios de condutas. Por quê? Porque nós ainda estamos muito ligados à matéria. E o sexo é material. O sexo é presente no corpo, né? No corpo físico. Porque no plano espiritual, o espírito não tem sexo. Kardec pergunta mais para frente sobre qual gênero o espírito prefere reencarnar. Os espíritos respondem: para eles tanto faz. Independe essa escolha. Vai depender do quê? Da oportunidade que ele vai ter naquela encarnação, sendo como homem ou como mulher. Aqui eu estou falando do corpo físico, tá? As oportunidades de aprendizado que a mulher tem e que o homem tem são diferentes. Ponto maior aqui é a maternidade. O homem não pode gerar em seu ventre ninguém. Alguns parece que andam, né, com um filho na barriga, às vezes você vê aquele barrigão retado, mas não tem não. Tem filho ali dentro não. Só a mulher que sabe qual é o peso, a dor e a beleza de ser mulher. A pureza. Porque se o homem tem dificuldades, tem problemas, tem dores e tal, uma mulher também vai ter essas dificuldades, essas dores e esses problemas. Porém, Deus deu a parte mais bela da criação à mulher, que é procriar, gerar um filho, né? Gerar dentro dela. E para a nossa humanidade, ainda precisamos da mulher para ter acesso a este planeta. Para reencarnar, ainda precisamos dela. E muito precisamos da mulher. Vê o valor da mulher? Algo que a gente precisa desconstruir também, o machismo, que é a porta de entrada para todas as outras
manifestações de desprezo ou de diminuir o outro. É o machismo. A partir dele, você vai ver que vai ser homofóbico, vai ser racista, vai ser elitista, né? Ele vai ter diversos outros pontos a partir do machismo, que deve ser desconstruído cada vez mais. O que é que o feminismo prega? Igualdade. Não é supremacia, não é vingança para com os homens, não. Igualdade. Respeito. O que é que os homossexuais querem, gente? Respeito. A luta é simplesmente por igualdade e por respeito. Nós vivemos em uma sociedade que foi construída pelos homens. Nós vivemos em uma sociedade onde a nossa língua também foi feita pelos homens. Se eu chegar aqui e disser boa noite a todos, dentro da norma culta, está correto. Mesmo que a maioria aqui seja mulher. Imagine. Por que também não dizer boa noite a todas? Né? E agora, as representações a todos, aqueles que não se enquadram nem como um homem, nem como mulher, não se enxergam. E aí a gente vai para o psiquismo. Nós vamos para a consciência, aonde a psiquiatria ela vai buscar o aprofundamento disso e vai ver que a manifestação da energia sexual não está no corpo. Por mais que o corpo dê injunções. O que é isso? Impulsionamentos. Mas a base não está nela. Estaria onde, Lázaro? A doutrina espírita fala. Por que a ciência não consegue chegar até lá? Porque não vai beber do espiritismo. A base disso tudo está no espírito. O corpo dá os seus impulsionamentos, mas o espírito controla ou solta as rédeas. O espírito é que domina o corpo. Quando ele permite que as suas paixões sejam o ponto da sua caminhada, seja a pedra basilar da sua caminhada, é o corpo que domina o espírito. Geralmente, principalmente na sociedade ao qual nós estamos vivendo hoje, é isso que acontece. O domínio do corpo sobre a matéria. Porque estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do de chegada. A nossa caminhada ainda é longa, já caminhamos um bom pedaço, mas ainda estamos próximos do ponto de partida. Esse ponto de partida, essa água é minha? Vou tomar uma dose aqui, viu? Esse ponto de partida é onde nós vamos ter maior parte das injunções do corpo, das movimentações do corpo, dominando o espírito. Por quê? Porque ele ainda necessita dos instintos, da movimentação instintiva. O sexo também faz parte dos instintos. Instinto de conservação, de procriação, de perpetuação da espécie. Está incutido em cada um de nós, no corpo. Ele vai dar as suas injunções. O espírito precisa controlar. Os estudiosos da antiguidade, dos homens da caverna, falavam que os homens puxavam a mulher pelo cabelo e faziam o sexo. Hoje, alguns ainda fazem isso,
mas já é extremamente rechaçado pela sociedade. Não é verdade? Pronto. Quanto mais tempo o indivíduo passa reencarnando e reencarnando, porque nós estivemos lá. Estivemos lá, né? Nos homens da caverna, como princípio espírito, e aí depois espírito já formado, mas ainda no primitivismo, e passando inúmeras encarnações, até chegar hoje a essa consciência que estamos aqui. Essas inúmeras reencarnações, houve essa troca de corpo. Ora como homem, ora como mulher. A gente estava falando aqui, não foi? Sobre as experiências da mulher, sobre as experiências do homem. São diferentes? Ponto. Quando nós passamos séculos e séculos reencarnando em um gênero, vamos dizer, o masculino, séculos e séculos reencarnando ali. Aí chega um momento que precisa-se reencarnar como mulher para aproveitar também determinadas oportunidades como mulher. Essa troca. Quem faz isso, Lázaro? Os enviados de Deus, os emissários de Deus, os ministros de Deus, aqueles que estão lá coordenando e trabalhando as nossas reencarnações, fazendo com que a gente, mesmo sendo espíritos duros, recalcitrantes, possam evoluir através dos tempos. Precisa vir reencarnar como mulher agora para aprender determinadas oportunidades que somente como mulher você vai ter. Como é que está a mente desse espírito? Já que a gente aprendeu aqui que as instruções do corpo vêm, mas quem controla isso é o espírito. Como é que esse espírito vai se identificar? Vai ser fácil para ele? Não, agora eu estou como mulher, vamos lá, vamos tocar aqui o barco como mulher. Será? É bem provável que alguns sim consigam, né? Porque precisa aquela força de vontade muito grande para isso. Mas se não conseguir, tem algum problema? Não. É perdida a oportunidade da reencarnação? Também não. Se Deus permite que isso aconteça, é porque um fim útil tem. A gente analisa dessa forma? Conseguimos enxergar dessa forma? Falei que a gente ia abrir a mente, né? Então, se Deus permite que tenha, é porque tem um fim útil, porque Deus é infinitamente justo e bom. Tudo que vem dele tem uma causa justa e boa de ser. Esses espíritos que reencarnam desta forma, que não se enxergam desta forma, que reencarnou, a mente está conectada a outro gênero, né? Isso é comum e real, gente, acontece. E pelo que eu estou falando aqui, né, está pautado na doutrina espírita também, sobre as reencarnações. Quem quiser acompanhar essa fala minha, pode ir lá, Livro dos Espíritos, da pergunta 200 em diante, está tudo lá. Qualquer um de nós pode passar por isso, ou não. Analisando desse ponto, é ou não é? Passando inúmeras encarnações como mulher, vários séculos reencarnando como mulher, aí reencarna como homem, séculos vindo como mulher. Não dá nem para a gente contar quantas encarnações. Aí vem como homem. Como é que vai estar a mente desse espírito? Aqui, gente, se apresentando nesta encarnação é um fragmento do que é a consciência do espírito, que é gigantesca. Cada encarnação sua é você. Cada encarnação sua é uma parte da sua consciência de espírito.
aqui, se apresentando agora, é um fragmento que precisa ser trabalhado. Aí imagine quantas encarnações aquele espírito passou como mulher e agora vem como homem, e qual é a representação que ele vai ter na sociedade. Qual é a representação que ele vai dar a esse corpo físico. E muitas das vezes ele não vai se identificar. Ou ele pode até se identificar como homem, mas homossexual. A sua preferência vai ser pelo mesmo sexo e não pelo sexo oposto. E isso não é de agora, não é do século XXI, não. Isso acontece há milênios. Por quê? Porque há milênios a gente se reencarna dessa forma. E às vezes até aquele que hoje está aí a criticar os homossexuais, a brigar, a bater, a xingar, a desrespeitar. Quem disse que ele não foi um no passado? Se encontrou nessa mesma situação no passado? Ou que vai passar por isso mais para frente? A doutrina espírita vem nos explicar que este tipo de pensamento homofóbico, ação, pensamento, reação, o que seja, esse tipo, sim, aí é errado. Aí a gente pode falar, é errado. Porque além de desrespeitar uma lei, vamos trazer para uma lei física aqui, né? Uma lei dos homens, que a homofobia é crime, entra na questão de desrespeitar também uma lei imutável, aonde o próprio Jesus falou sobre essa lei. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Quem desrespeita o outro está amando? Quem abre a boca para dizer que ele tem cura aquilo que ele está passando, né? Aquela orientação dele, é uma orientação, não é nenhuma opção sexual. Porque a opção você pode dizer, não, ele pode ser hétero se ele quiser. Como chegar para uma pessoa e dizer, não, você pode ser hétero se você quiser? Não dá. É a mesma coisa você chegar para um hétero e dizer, você pode ser homossexual. Tem condições de ser? O hétero, cisgênero. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre o cisgênero. Dentro da cabeça dele, ele é o gênero ao qual ele se apresenta no corpo físico. Aí dá para ele ser homossexual também, já que é uma opção? Não dá. Da mesma forma, o contrário. Então, é sim errado ser homofóbico. Porque a gente vê dentro das redes sociais, em algumas entrevistas também à televisão, pessoas dizendo, não, é a minha opinião e tem que ser respeitada. Negativo. Negativo. Não é sua opinião. É a sua falta de respeito à orientação sexual do outro. É a sua falta de amor ao próximo. E muitos, pasmem, muitos do que vão de encontro a esses irmãos são cristãos. Bate no peito, eu sou cristão. Tem condições? Aí foi perguntado a um pastor, né, que ele está nas redes sociais direto. Perdoe-me que eu esqueci o nome dele, tá? Danilo Gentili perguntou para ele, eu acho que alguém de vocês já deve ter visto até. Danilo Gentili perguntou para ele, e na época de Jesus, o que é que ele fez com os homossexuais? Tinha homossexual? Tinha. O que foi que Jesus fez? Nada. Jesus não fez nada. Ele falou, tinha prostituta, tinha homossexual, tinha gay, tinha trans, tinha isso, tinha tudo. Tinha drogado. Jesus não fez nada. Por quê? Porque não estava na pauta dele. A pauta de Jesus era apresentar o amor.
E se todos esses viessem para ele, ele atendia, ele recebia com amor. E aí hoje nós cristãos, porque precisamos seguir os ensinamentos dele, já que somos cristãos, fazemos totalmente diferente. Vamos lá e rechaçamos. Né? Quantas e quantas vezes nós já tivemos posicionamentos homofóbicos? Até uma brincadeira simples que seja, é homofobia. Dentro dos nossos grupos restritos de WhatsApp, onde só tem héteros, somos homofóbicos. Quando vemos um irmão, uma irmã passando, né, de mão dada, que seja, um beijo na... Nossa, aquilo... Né? Quando nós ouvimos também determinadas lideranças espíritas ainda chegar e dizer se faz necessário sublimar o sexo. Por quê? Porque se precisa sublimar é errado, né? A gente entende que é errado. A gente vai sublimar o orgulho. A gente vai sublimar o egoísmo, educá-los. Se fizeram o necessário lá atrás, na época do primitivismo, para a nossa sobrevivência, hoje em dia não precisa mais dele não. Cada vez mais que a gente educar eles, melhor. Se o sexo, ele praticado com respeito, primeiramente, a você se respeitando, e dessa forma, você respeitando o outro, não tem por que sublimar. Gente, desculpe, viu? Garganta está seca. Então não tem por que sublimar. E aí a gente vê algumas lideranças espíritas falando isso. Se faz necessário sublimar o sexo, como se fosse algo errado. Mas aí o sublimar o sexo seria para os homossexuais somente. E os héteros não precisam sublimar? Por quê? Aí a gente volta para aquela pergunta 200. Né? Os espíritos têm sexo? Não, como entende. Eles não têm sexo, pronto. Por que o hétero não precisa sublimar então? Partindo do princípio que o espírito não tem sexo, todos devem sublimar o sexo. Não é? Porque aí a gente vai ver o hétero vivenciando a sua sexualidade e o homossexual não, porque ele precisa sublimar. Se você vive a sexualidade, a sua sexualidade com respeito, você não precisa sublimar. E aí nós vamos ver desrespeito muito mais atrozes com os heterossexuais. É só parar para analisar a história da humanidade. Né? E aí eu remonto novamente ao machismo. Fruto dele. Todas essas atrocidades, fruto do machismo. Única e exclusivamente. Que ele vai estar banhado também no egoísmo e no orgulho. Vai estar submerso nisso aí. Então essas inúmeras encarnações, construindo uma consciência, evoluindo moralmente, para que a gente possa realmente, né, olhar para o outro e enxergar aquilo que Jesus falou. Enxergar Deus no outro. Amar ao próximo como a si mesmo. Porque antes ele disse, amarás a Deus sobre todas as coisas. Eis o primeiro ensinamento. Né? E se eu não amo o meu próximo, como é que eu vou amar a Deus?
Se eu não respeito a orientação sexual do meu irmão, como é que eu vou amar a Deus? Obrigado, meu irmão. Como eu vou poder amar a Deus se eu não amo o meu próximo? Se eu não respeito a orientação sexual dele? Só porque ele é diferente de mim? Só porque ele tem um corpo ao qual não condiz com a sua mente? E isso Emmanuel traz muito claro aqui no livro Vida e Sexo, onde ele vai construir um entendimento sobre essa reencarnação, onde ele vai construir ali um entendimento sobre essa dualidade, muito importante, muito interessante, para que a gente venha realmente entender o porquê disso. Tem um livro que ele fala sobre os árabes e os cristãos, né? E aí remonta isso a séculos e séculos e séculos. Ora, os cristãos reencarnam como no mundo árabe, ora, os que estavam no mundo árabe reencarnam como cristão. Para quê? Para ir diminuindo este ódio entre um e outro. O que é que acontece entre homem e mulher? A mesma coisa. A mesma coisa. Vai se desconstruindo, muitas das vezes, a falta de respeito que o machismo traz do homem para com a mulher. E vice-versa também, porque a mulher precisa passar por experiências que só no corpo do homem ela vai ter a oportunidade. O espírito vai ter a oportunidade. Né? Essas oportunidades que muitas das vezes são injunções e até pressões da sociedade, de que homem não chora, a gente vê isso é tudo machismo, tá? Homem não chora, o homem é que tem que prover a casa, tá? E outras questões que é o homem e tal. Isso parte de onde? De uma sociedade machista, exclusivamente machista. E aí, falando do transgênero, vou trazer a imagem aqui para a gente entender. Tá aqui, não tá, meu irmão? Deixa eu abrir a pasta aqui. Aqui. Ela abriu como... Fechar esse aqui. Pronto. Para que a gente possa entender um pouco aqui, ó. O boneco do gênero, tá? Identidade de gênero. A gente está vendo o verdinho ali. É o cérebro. É como você se identifica. Eu, Lázaro, me identifico como homem, né? Essa é a minha identidade, olha lá. O cisgênero. Cisgênero. É como está aqui na nossa cabeça. Cisgênero. Se você não se identifica com o sexo que o seu corpo se apresenta, você é transgênero. É travesti ou transexual. Orientação sexual. E aí é como você sente. Tá? Tá vendo o coraçãozinho ali vermelho? É como você sente. Heterossexual. Para lá, para cá. Homossexual. No meio, bissexual. Que se entende tanto como hétero, como homossexual. Está no meio, o bissexual. Sexo biológico. Homem, mulher e no meio, intersexo.
Quem aqui conhece o que é intersexo? Intersexo, a gente conhecia, sabe como? Hermafrodita. Lá nos anos 80, anos 90. Uma desconstrução também desse termo. Aqui, intersexo. Expressão de gênero. Como ele se expressa. Esperado pela sociedade, e cá, a quebra de padrões. Trazendo o meu exemplo, tá? Falando de mim. Eu sou cisgênero, heterossexual, homem, e a minha expressão de gênero é como esperado pela sociedade. E aí, da outra forma, que é essa quebra de padrões, é que nós precisamos realmente quebrar padrões. Já que o Espírito tem essa multiformas de apresentação, principalmente na sua identidade, de gênero, de consciência, de aprendizado e de oportunidade, precisamos sim quebrar esses padrões. Desconstruir da nossa consciência. Desarmar o nosso coração, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que vai fazer com que a gente não respeite esses irmãos e irmãs que vêm até nós precisando do nosso carinho, da nossa atenção, sabe? Tem um seminário que foi apoiado pelo CD10 e pela Federação Espírita, que foi apresentado esse boneco do gênero. Um seminário que tratava da atendimento fraterno à sociedade LGBTQIAPA+. Imagine, nós, dentro da casa espírita, temos condições hoje de atender uma pessoa que chega aqui, transgênero, e fazer o atendimento fraterno dele ou dela, de forma que ele possa se sentir realmente acolhido, sabe? O atendente fraterno sabe lidar com isso aqui? É ponto de estudo. Se faz necessário entender, porque está presente na nossa sociedade e a casa espírita é local de consolação. E acreditem, maior número de depressivos e ansiosos estão aqui, nesta comunidade. LGBTQIAP+. Se colocar os héteros e os homossexuais dentro dos homossexuais, nós vamos encontrar maior número de suicídios do que dos héteros. Isso é preocupante. E se está na nossa sociedade, a casa espírita precisa estar envolvida. Porque aqui é ponto de acolhimento, não é? Cada casa espírita é um ponto de acolhimento, de consolação. E ela sozinha consegue fazer isso? Porque a casa espírita não é feita de paredes, tá, gente? A casa espírita é feita por pessoas. Cetrasque pode sair daqui para outro bairro, outro lugar, e vai continuar sendo Cetrasque. Não é verdade? Porque é feito de pessoas, não de estrutura física. No plano espiritual, a casa aqui é grande. No plano espiritual, isso aqui é infinitamente maior. Muito mais cadeiras, muito mais pessoas.
E dessa forma é que vem a nossa responsabilidade nos nossos meios sociais, nos nossos núcleos sociais, de amizades, de família, de trabalho, de estudo. Começaram a pregar uma política de desconstrução da homofobia, da construção da igualdade, do respeito e do amor ao próximo, para que nós possamos realmente viver uma sociedade igualitária. Porque se nós não fazemos isso, como nós vamos entrar em um mundo de regeneração? Como nós vamos ter a oportunidade de evoluir moralmente? Nós aprendemos por doses homeopáticas, né? Quem já fez homeopatia aqui sabe o que é que eu estou falando. Gotinhas. Gotinhas de conhecimento. Para ir melhorando a nossa doença, né? Que está pautada no orgulho e no egoísmo. Gotinhas de conhecimento. Cada livro que a gente lê é uma gotinha. Cada doutrinária que a gente assiste é uma gotinha. Cada grupo de estudo que a gente participa também. E para que ela venha fazer efeito, nós precisamos pôr em prática. Me perdoe. Tem espíritas que falam que a doutrina espírita não obriga a nada. Realmente, não obriga a nada. Mas quando você adentra a casa espírita, e quando você aprende, quando você começa a estudar, quando você começa a balizar, peraí, ó, eu fazia dessa forma, mas a doutrina me mostra que é dessa. Você toma aquele susto, nossa, o quão eu andei errado. E aí você se coloca em uma posição de obrigação, que aí não foi a doutrina, foi a sua consciência de se melhorar. E se melhora como? Estudando mais, cada vez mais se aprofundando. O outro ponto é executar o que foi estudado. Hoje, nós não podemos dizer mais que não sabemos o que é o certo a ser dito, a ser pensado, a ser executado na nossa sociedade. Com essa comunidade que cada vez mais vai ganhando força e coragem em se apresentar. Porque precisam, sim, precisam. Porque também são filhos de Deus. Porque também precisam ser respeitados. É só isso que eles querem. Não querem tomar sua casa, não querem destruir sua família, não querem nada. Né? Só ser respeitado. É difícil isso para a gente? É difícil respeitar o outro? Se nós espíritas, cristãos, não praticamos o amor ao próximo, como é que vamos chegar diante do Cristo e dizer, Senhor, Senhor? A gente já sabe o que é que ele vai dizer, né? Afastai-me de mim, vocês que praticaram iniquidades. Então vamos amar ao próximo. E o próximo é todo aquele espírito que está aqui, encarnado ou desencarnado, no planeta Terra, que é a nossa casa. Dentro da nossa casa, casinha mesmo, todos que estão ali não estão próximos? Pronto, Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, o planeta Terra é uma morada. E dentro desta morada, precisamos nos amar. Porque somente com amor nós vamos desconstruir
o machismo e, por consequente, a homofobia e todas as outras manifestações de depreciação e de rebaixamento para com o outro. Muita paz. Alguém queira fazer alguma pergunta ou poder. Tira. Alguém com alguma pergunta? Então vamos passar para a próxima fase. Bom, lembrando que nós estamos trabalhando esse mês com o livro Vida e Sexo, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E amanhã temos mais temas, falando, abordando tudo sobre o que relaciona a família. Então vamos passar para o segundo momento, pedir para os nossos companheiros passistas se posicionem. Agradecemos ao companheiro Lázaro pela brilhante palestra no dia de hoje. O nosso passe será individual. Lembrando que o passe é uma transfusão de energia entre o emissor e o receptor. Vamos descruzar os braços, as pernas, tentar fechar os olhos.
Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por toda a dádiva que nos foi proporcionada na noite de hoje. Agradecemos ao nosso companheiro Lázaro, que nos trouxe o tema na noite de hoje, Senhor. Vós possa envolvê-lo nessa energia, que os mentores espirituais o abençoem não só hoje, mas todos. Que possamos sair mais fortalecidos do que nós chegamos na noite de hoje. Só temos a agradecer, Senhor, por tudo e por todos que estão à nossa volta. Mestre Jesus, reconhecendo a Tua grandeza, Senhor, nós rogamos a Ti através da lição que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre de todos os males, que assim seja, Senhor. E assim será. Assim colocamos um ponto final nas nossas atividades na noite de hoje, desejando a todos um bom regresso para os vossos lares. Que assim seja, Senhor.